Vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer um papo um pouco diferente, vamos falar um pouco sobre bruxaria, o que que é isso, né? Então vamos conhecer um pouquinho esse mundo não habitado, que muita gente tem preconceito com eles. E hoje a gente vai ter nossa amiga Sofia para falar um pouquinho sobre isso. Vamos aguardar ela chegar para a gente ter esse bate-papo, tá bom? Espero vocês. Olá, Sofia, seja bem-vinda. Estava aqui fazendo seu merchan nesses minutinhos que ninguém entra. E vou só divulgar e já te aceito. Pera aí, amiga. Vou só enviar os convites da live e já te aceito. Enquanto eu tava fazendo merchan, eu não deveria ter feito isso. Mas a pessoa aqui é uma pessoa lerda, né? Então a gente demora pra fazer isso. Ai, eu tô lerdo. Seja bem-vinda, e a Jeff. Sophie, você tá aí? Tá conectando aqui pra mim. Ah, seja bem-vinda, Sophie. Boa Tudo noite. bem? Deixa eu só limpar a câmerazinha. Maravilhosa. Tá tudo bem com você? Estou ótima. E Boa você, gente? noite. Seja bem-vinda, Boa então, Sandra, que noite. você veio pela UF. E a gente vai conversar um pouquinho hoje o que que é a bruxaria, quais são os tipos que tem, e a Sofia vai explicar para a gente desmistificar, segundo a doutrinação dela, o segmento dela, o que que é isso. Sofia, se apresenta aí, o palco é todo seu. Se apresenta para quem não te conhece. Tudo bem. Prazer, gente. Eu me chamo Sofia, né? Eu tenho 23 anos. Eu sou uma bruxa eclética. Já vão ser 13 anos, né, que eu estou nesse caminho, onde eu venho estudando e tentando compreender um pouco mais da espiritualidade e da bruxaria. Espero ajudar vocês essa noite. Coisa massa. Vamos tentar então. Sofia, o que que é a bruxaria? Começar para entender o que que é a bruxaria, com o que que é, mexe, qual é o termo correto de ser falado, o que que é isso? Então, a bruxaria, ela é uma filosofia de vida Paulo. onde nós, bruxas, tentamos encontrar um equilíbrio e uma conexão com os deuses e com a natureza. Isso seria a bruxaria. Perfeito. Mas qualquer um pode ser bruxo? Como que faz para adentrar a bruxaria? Qualquer um pode ser bruxo. Qualquer um, qualquer pessoa tem uma bruxa dentro de si. Mas eu costumo dizer que a bruxaria não é para todo mundo. Por quê? Porque para você ser bruxo, você tem que ter uma curiosidade, você tem que querer conhecer, você tem que querer entender. Então você vai ter que estudar bastante, você vai ter que ler bastante, você vai ter que dedicar muito do seu tempo Yasmin, deixa eu para mandar esse beijos. estudo e para essas Perdão. práticas, né? Pode falar. Sim, sim. Boa noite, Giovana, Big. Boa noite, Yasmin. Exatamente. Acho que qualquer religião, né? Não é para todo mundo. As pessoas têm que estarem prontas e querer estudar, se conhecer, se qualificar para ser bons em qualquer parte da religião. Galera do chat, que quiser fazer pergunta, pode fazer, a gente lê, responde também. Mas, Sophie, quais são os tipos, então, de bruxaria que tem? O que que diferencia uma da outra? Conta um pouquinho pra gente. Então, hoje a gente tem uma grande variedade de bruxaria, né? A gente vai ter desde bruxarias que vão tratar a bruxaria como uma filosofia, até de bruxarias que vão ser uma religião, como por exemplo a Wicca, que é a mais difundida no Brasil. Hoje em dia é a que tem mais conteúdo. Mas existe a magia do caos, existe a bruxaria eclética, como a minha, existe a bruxaria natural, existe a bruxaria verde, existem alguns movimentos de neopaganismo, que aí vem o neodruidismo.
Sim, E aí você vai vendo que vai surgindo vários movimentos. O que difere mesmo é que em algumas vertentes de bruxaria vão haver dogmas, em algumas vertentes de bruxaria você vai seguir um panteão específico, onde você vai ter estudos específicos e visões específicas, certo? sim, sim. Nós, do Espiritismo, acreditamos que elementais são pessoas um pouco. Gente, eu tava... quase botei fogo no meu quarto aqui agora, perdão. Mas nós acreditamos no Espiritismo que os elementais são seres um pouco menos evoluídos que a gente. Olha, a Sofia caiu porque o TikTok dela tá com problema. Mas aqui, os elementais são seres da nossa mesma vibração, que são nossos irmãos que precisam de cuidado igual a gente. E para as bruxas, quem são elementais? O que são elementais? Fale um pouquinho pra gente. Bom, do que eu estudo e do meu conhecimento, né? Os elementais são os seres que compõem a natureza, ou seja, eles que dão corpo à natureza, certo? Algumas pessoas vão dizer sim que evolucional, em questão de evolução, eles são mais baixos, né? Eles são menos evoluídos do que nós. Já outras pessoas vão dizer que eles são mais evoluídos do que nós. O que seriam eles? Eles são as representações da natureza, eles seriam o espírito da natureza. Então, na Terra, a gente vai ter os gnomos e os duendes, no ar, a gente vai ter os silfos, as fadas e por aí vai, entende? Eles são seres que dão corpo à matéria e à natureza. Exatamente. Boa noite, chat. Eu tava aqui digitando, mas eu demoro 2 anos pra Boa digitar uma noite. coisa. Quais são a função dos doentes para você? Yasmin perguntou aqui agora. Estava elaborando uma pergunta aqui, mas a Yasmin Doentes, perguntou agora que eu vi. eles correspondem ao elemento terra. Então, eles vão dar corpo às pedras, eles vão dar corpo à matéria mais densa, que seria o reino mineral. Eles seriam os protetores desse reino. Então, eles criam as pedras, eles vivem nas montanhas, né? Eles gostam muito, a gente vai falar muito da coisa do duende com os cristais, com as pedras, né? E até com o cuidado da natureza, enquanto os gnomos eles vão ser aquela coisa um pouco mais juvenil, né, um pouco mais nova, e que também vão crescer e se tornar esses seres. O Atila perguntou: a Wicca e a bruxaria tradicional são diferentes? São sim, porque assim, existem algumas bruxarias que levam o nome como bruxarias tradicionais. Até mesmo dentro da Wicca, existe a Wicca tradicional, que são aquelas Wiccas que surgem, né, na Inglaterra. Então vai ser aquelas tradições agarderiana, alexandria e por aí vai. A Wicca que veio para o Brasil é uma Wicca um pouco mais dos Estados Unidos, ou seja, ela é um pouco mais eclética e um pouco mais solitária. Já a bruxaria tradicional, aí a gente vai ter que abrir muito o leque, porque existem várias bruxarias que usam esse termo de tradicional. Então, você vai ter uma bruxaria que vai ter um sincretismo muito grande com o cristianismo, ou talvez uma bruxaria um pouco mais folclórica, que vai se basear mais no folclore de cada país e de cada civilização para basear o seu culto e os seus estudos. Sim, sim. A Giovana perguntou: e você falou das funções dos doentes, ela queria saber as funções das fadas. Aí, juntando As aqui já com a fadas da Yasmin, para as duas juntos, que fala da mesma coisa, doentes e fadas são seres que têm corpos materiais ou são apenas espirituais? são apenas espirituais, eles são seres de energia, né? Que a gente dentro da bruxaria a gente brinca que eles vão ser formas geométricas. Se você visse um ser desse assim, real, na sua forma natural, você só ia ver um bolorado de formas geométricas e cores. Mas os duendes, todos esses seres elementais, eles têm a capacidade de ler a nossa mente, né? Eles são telepatas. E eles vão assumir, para se apresentar para vocês, eles vão assumir uma forma com que vocês o reconheçam. Até para que você não se assuste.
Então, por isso que é muito comum, e você vai ver que ao redor no mundo inteiro, sempre você vai ver que eles têm características parecidas. O duende sempre vai ser um homenzinho, não sei o quê. A fada sempre, às vezes, vai ser uma bola de luz, ou uma mulherzinha com asas, e por aí vai. As fadas existem, como tudo, né? Existem grupos, né? Sempre de sete, certo? Então, são 7 tipos de gnomo, 7 tipos de duende, sete tipos de fadas. Então, dentro da fada, ela vai estar relacionada ao ar, os elementos do elemento ar. Então, a fada, ela vai ter a fada dos céus, vai ter a fada das flores, vai ter as fadas dos ventos que correm, e aí vai variando de gênero para gênero. Elas vão servir muito para harmonia, elas vão servir muito para comunicação, elas vão servir muito para trabalhar mais esse lado. O Boa Atila noite, ainda Paula. perguntou aqui: Obrigada por ter qual a respondido. crença da bruxaria diante a morte perante os bruxos? Isso vai depender muito de bruxa para bruxa, né? De vertente para vertente. Eu, Sofia, acredito em reencarnação. Eu acredito que a natureza segue tá em momento evolutório, a gente continua reencarnando até que a gente possa retornar ao origem. O Atila ainda perguntou: os bruxos, eu não sei se eu vou falar certo, Hecate e Lilith são as mesmas divindades? Vamos lá. Não são, vai depender de vertente. Por exemplo, a Wicca tradicional do Garnier e outras dessas tradicionais, elas vão dizer que a deusa é uma só com diversos nomes. Porém, isso é uma visão da Wicca. Outras bruxas nem vão dizer isso. Outras bruxas vão reconhecer que cada deusa tem uma consciência diferente, então elas não são a mesma. Tá cortando um pouco? Deve ser minha internet, gente. Então, paciência. Paciência um pouquinho aqui. A Yasmin ainda perguntou: essa parada de que fadas e doentes não são seres perigosos e melindrosos? Eu fui uma descer e subir rapidinho. Tá. Vou esperar que começou a dar eco ali pra ela. Não. Aí Yasmin perguntou assim: e essa parada de que fadas e doentes são seres perigosos e melindrosos? O que você fala sobre isso? Quando a gente fala de seres espirituais, né, a gente tem que lembrar que eles não seguem uma bússola moral como a nossa. Então, acontece sim de pessoas que, por exemplo, vão entrar nesse tipo de magia, vão mexer com essas forças e não estão preparadas e acarretam em grandes situações, né, em coisas perigosas até. Porque, por exemplo, os gnomos, eles são muito brincalhões, eles gostam de pregar peças, né, porque eles são o que seriam os espíritos infantis, vamos dizer assim. Não que eles sejam crianças, tá? Mas dizendo assim. Então, sim, pode acontecer de acontecer coisas perigosas, de eles tentarem te pregar uma peça muito pesada ou qualquer coisa do tipo. Por isso que a gente sempre recomenda que quando você for trabalhar com esse tipo de magia, você imponha limites, esteja dentro de um círculo e, de preferência, não dentro de casa. A Giovana comentou: vamos aumentar essa coisa dela. Sereias e outros tantos da mitologia entram nesses círculos de elementais? Quais são os seres que entram nesse grupo de elementais? Isso depende muito de panteão. Por exemplo, porque a visão da sereia na Grécia mesmo, ela seria um ser mitológico que não é relacionado à água, né? Ela seria uma coisa meio que com asas e com um rosto feminino. É que a gente atribui isso. O que tem como representante do elemento água vão ser as ôndinas e os tritões, que seriam seres feitos de água, formados de água, corpos de água. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que eu não. Eu sou bastante. Tá, você comentou anteriormente que para ser uma bruxa tem que estudar muito e a base então é filosofia. Ou tem uma outra base sem ser filosofia? Não, a base da bruxaria,
vai depender, né, de realmente de tradição para tradição. Algumas tradições elas passam de forma oral, outras vão ser como a minha, onde você vai ter que estudar muito para tentar compreender. Aí que entra a parte da filosofia, os livros de ocultismo e várias outras coisas. A Yasmin colocou: vocês acreditam em lei de retorno? Sim e não. Existem algumas vertentes de bruxaria, como, por exemplo, eu acho que a magia do caos, se eu não me engano, que não acreditam numa lei do retorno. Mas a maioria das bruxas vão acreditar ou na lei tríplice ou em karma. O Átila tá fazendo bastante pergunta aqui atrás dele. A bruxaria é uma religião auto-iniciática? Então, a bruxaria é uma filosofia de vida onde você vai trazer práticas mágicas à sua vida. A auto-iniciação ocorre porque algumas pessoas querem fazer parte de covens, de grupos de bruxaria tradicionais, onde você tem que passar por essa iniciação para fazer parte desse coven. Uma bruxa solitária como eu e eclética, a gente não passa por uma iniciação. A gente vai fazer uma dedicação, onde a gente promete aos deuses que iremos estudar e tentar compreender o máximo possível e que mais na frente talvez a gente faça um compromisso com a divindade de sacerdócio, se você encontrar uma divindade com quem você queira trabalhar. Aí ele ainda colocou o Átila ainda. Os ritos iniciáticos são os mesmos ou depende da vertente? Depende da vertente. Cada coven, cada grupo vai ter a sua iniciação. Vai ter um ritual de iniciação específico. A Giovana comentou: quem são os deuses? Será que você pode falar? Tem problema? Não, porque depende muito, né? Tem Então, bruxos que não deuses gostam de para mim, falar, tem bruxos que falam. deuses para mim, Sofia, são consciências, são primórdios, são seres que deram corpo à matéria, vamos dizer assim. Eles são, por exemplo, eles são coisas abstratas, a sabedoria, eles não são um ser personificado, são consciências de energia que formaram o nosso universo. Sim. Aí a Yasmin colocou: algum segmento de vocês existe o sacro ofício? Sacrifício não é algo sagrado, sim. Nós temos os sacrifícios, mas não de animais. E nós compreendemos os animais são nossos irmãos evolutórios, né? Eles precisam evoluir para que a gente consiga. Então, assim como planta, tudo a gente tem que proteger esses seres. O que seria o sacrifício dentro da bruxaria? Seria, por exemplo, eu sacrificar o meu ego, sacrificar a minha vaidade, ou sacrificar a ambição. Esse seria o maior sacrifício. Porque antigamente o sacrifício ele ocorria porque, né, eles precisavam mostrar, eles queriam mostrar para os deuses a sua fé e a sua adoração, então eles abriam mão de algo importante na sua vida, que seria um relógio, uma velhinha, seja, para mostrar, olha, estou abrindo mão do meu sustento, talvez, para mostrar com respeito a vocês. Hoje em dia a gente já não faz isso, enquanto pensa uma galinha, entende? E a gente já tem acesso a mais coisas. Então, sacrificar algumas coisas internas do que Sim, sim. O Átila comentou: comecei a ouvir falar de bruxaria através da Ed Van Fel, acho que é assim que fala. Se eu errei a pronúncia, me perdoem. Volta que o dado tá caindo. a Ed Van Fel. O que, que tem a Ed Van Fel? O Átila colocou: por falar em animais, como fica a questão da bruxaria? Ser um culto à natureza e consumir carne. Então, isso vai depender de pessoas para pessoas, de vertentes para vertentes.
Algumas vertentes vão dizer que isso é um ciclo natural da natureza, né? Onde o mais forte se alimenta do mais fraco, e já outras pessoas, como eu, deixam de comer os animais por entender que eles são como nós, só que com menos consciência e em um estado de menor. Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem. Então, para mim, Sofia, como bruxa, Tá, tá sim. ver é ajudar esses animais a encontrarem uma evolução, mudarem de estado. Sim. Por isso eu não me alimento deles. Deixa eu ver. O Átila comentou aqui de novo. As bruxas usam oráculo para poder obter informações por meios não físicos. Sim, dentro da bruxaria a gente tem vários oráculos, né? Onde a gente vai trabalhar principalmente o nosso poder pessoal e interno. A gente vai ter o espelho negro, a gente vai ter as bolas de cristais, a gente vai ter o tarô, as runas, a gente vai ter é, esqueci o nome, quando a gente olha o reflexo da lua na água. Então, existem vários meios de oráculo dentro da bruxaria. A maior parte deles voltada ao poder pessoal, ao desenvolvimento do poder pessoal. Acho que minha filha do Big Talk tá vendo um pouco mais de Sabrina, mas vamos fazer essa pergunta que é interessante. Sabemos que Sophie é a rainha dos gatos, que ela tem 300 gatos aí com ela. O que é a bruxaria? O que os gatos significam para vocês da bruxaria? Então, os gatos, eles sempre tiveram relacionados à bruxaria pelo gato ser uma coisa muito espiritual, né? Ele tem aquela coisa da mediunidade, ele tem a visão, o gato ele percebe as energias. Então, quando a gente traz o gato para dentro da bruxaria, tem vários significados. A maior parte deles é porque eles são animais que supostamente ajudam a limpar a energia do local. Os gatos eles são atribuídos às bruxas desde a época do Egito, por causa de Bastet, que era uma deusa em forma felina, onde tinha os animais consagrados a ela. Então, os gatos eram sagrados para eles por serem filhos de Bastet. Se a gente for até a mitologia nórdica, a gente vai ver que Freya também havia gatos, né, puxando seu carro, a sua, esqueci até o nome. Aquele negócio que eles viajavam, os gatos que puxam a de freia. Sim, sim. Galera, quem tiver mais pergunta, faz aí, que eu tô num momento aqui um pouco sem pergunta. Mas como que funciona a manipulação de cristais, se puder falar? Essa manipulação de cristais, como funciona, vamos pôr assim, a questão de prever da bola de cristal, como que vocês usam, como funciona essas coisas? Então, a gente Desculpa a vai usar ignorância também a nas visão falas. tanto no espelho negro quanto na bola de cristal, a gente vai usar da nossa própria clarividência. O que nós fazemos é, nós tentamos entrar em um estado de transe, certo? Onde nós meditamos, concentramos e relaxamos o nosso corpo, esvaziando a nossa mente e encaramos. Opa! Olhando para o nosso olhar, e a gente fica olhando para o nosso olho, e aí pode acontecer de ou informação de forma mental, ou realmente aparecer as imagens. Às vezes pode ser imagem do que você quer ver, ou de um animal que representa, aí você vai ter que escolher quando é aquele animal. E vai diferenciando bruxa para bruxa, de pessoa para pessoa. Interessante. Sabemos que na Umbanda cultuamos ervas, fazem banhos, tudo. E como que são esses banhos de ervas para bruxaria? Nós acreditamos que tudo é vivo, inclusive as plantas, e que elas têm uma vibração, elas têm uma energia. Então, normalmente, nós bruxas vamos para a planta, pedimos permissão a ela, tiramos o que nós iremos usar e damos uma oferenda, seja um copo de leite, um pouco de mel, uma pedrinha, sim. E aí a gente traz essa pedra, ó, a gente traz essa erva, conversa com essa erva, explica para essa erva para que ela está sendo usada, sente a energia da erva para ver se ela, né, está nessa vibração, e aí utilizamos ela.
magia. Entendeu? Ó, o Atila perguntou: a invenção do pentagrama tem ligação com a bruxaria? E qual o significado para os bruxos? Pentagramas representam os 5 elementos essenciais da criação do universo, que seriam a terra, o ar, o fogo e a água e o espírito. Se eu não me engano, o pentagrama mais antigo que a gente vai encontrar na história aparece primeiro nos Sumérios, né? E desde então a gente vem usando ele na magia, tanto para invocação quanto para banimento, como um símbolo de proteção também. Ó, eu que li errado. Ele colocou a inversão do pentagrama. Tem O ligação com a banco bruxaria? E do como essa inversão. para baixo, no formato de bola. Tem ligação com a bruxaria. Algumas vertentes de bruxaria vão tratar o pentagrama invertido como uma representação do deus chifrudo. O deus Hermes, o deus Penúltimo, o deus Pan, seja o nome que você queira dar para o deus. Perfeito. Boa noite, Nath. Seja bem-vinda. Mais alguma pergunta, galerinha? Deixa eu ver se eu penso em alguma coisa aqui rápida. O que mais você pode nos contar sobre a bruxaria? Sei que tem coisas que não podemos falar, mas o que mais você pode nos contar de curiosidades, fatos assim da bruxaria? A Wicca é uma religião feminista? O Átila perguntou. Depende da Wicca. Se você pegar a Wicca britânica, ela vai ser totalmente feminista porque ela surge ali na Wicca. O que ocorre dentro da Wicca é que ela vai dar um papel de importância e de relevância para a deusa por entender que o patriarcado, por muito tempo, teve muito poder. Ou seja, por muitos anos, o Deus foi exaltado e a deusa esquecida. Então, eles tentam trazer isso em equilíbrio porque a natureza não aceita espaços vazios. O Átila ainda pergunta: existe algum rito que é exclusivo apenas para mulheres? Ou é aberto E todos para existem ambos? ritos que são específicos para os homens. Existem ritos de fertilidade, onde a gente vai honrar o sangue da menstruação. Existem diversos ritos de passagem que são feitos tanto com as mulheres quanto com os homens. Perfeito. Galerinha, pode pegando as dúvidas de vocês que a gente vai respondendo. Deixa eu ver outra coisa aqui. Tá, eu quero dar uma estudada aqui na, na Umbanda e estudar. Sofia, qual é o primeiro passo para estudar? Qual é o livro que eu leio para estudar? Dê algumas referências para gente tirar essas dúvidas também. Ou algum site confiável. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual bruxaria, qual vertente da bruxaria você quer, né, participar, qual fazer parte. Então aí você vai procurar na internet, que hoje em dia é o meio mais acessível, aí você vai ler sobre cada vertente, sobre o que cada um fala mais ou menos, e aí você escolhe a sua. O que eu recomendo, Sofia, recomendo é você começar pela Wicca. Mas por quê? Porque a Wiki a gente tem mais conteúdo confiável, entende? Tem muitos livros de preço acessíveis e de bruxos já renomados. Então eu te recomendo que comece pela Wicca. E aí da Wicca você vai estudando mitologia e se você achar que a Wicca serve para você, você permanece nela. Se você achar que não, você começa pelo estudo da mitologia e pelas outras vertentes e você vai caminhando e trilhando o seu caminho. Perfeito. Ó, o Watson comentou uma coisa que a gente estava comentando agora, mas não foi da Wicca, a gente falou de bruxaria em geral. O Watson perguntou assim: você acha que a Wicca e a Umbanda podem ser cultuadas lado a lado? Ou existe alguma questão que implica? Aí eu não vou saber te responder porque eu não sou wicana. Ouvem deles, vai depender da bruxa, que aí, se ela é wicana, ela vai saber explicar melhor. Eu não sei. Exato. Ó, ele falou assim: eu conheci a Wicca e a bruxaria saindo das sombras. Interessante.
um livro, se eu não me engano, do Claudio Pietro, né? Escrito pelo Claudio Pietro. O livro, ele falou do livro mesmo, depois do livro. Eu conheci a Wicca através do livro Saindo das Sombras. Mas aí vamos reformular então. Na bruxaria eclética, você acha que tem como andar a Umbanda e a bruxaria lado a lado? Dentro de uma bruxaria So... eclética, Ah, você pode ser sim frequentar e participar da Umbanda, do Candomblé e tudo tal. O que a gente avisa é que a partir do momento que você tem uma religião, né, que tem os seus dogmas e aquelas coisas, você vai ter um pouco de dificuldade de estudar e de praticar a bruxaria, exatamente porque os dogmas de uma religião vão te limitar um pouco, mas isso não te impede de ser um bruxo praticante de Umbanda. perfeito. Eu acho para não estender muito, que eu não gosto muito de lives estendidas, que eu ainda tenho esse vício do Instagram comigo, de lives mais curtinhas, para fácil entendimento, que depois eu recorto, talvez vou jogar no YouTube essa live, alguma coisa assim. Deu em dicas gerais, você já falou pesquisar quais são os tipos no Google, da bruxaria, tudo, mas em dicas gerais, assim, como ver a bruxaria de um modo sem preconceito, porque sabemos que origens, as religiões afro-brasileiras são muito perseguidas e a bruxaria é muito perseguida. A Sofia está voltando. Maravilhoso, Atila. Adoro esse papo com você. Desculpa, eu não consegui Para entender a sua encerrarmos, pergunta. estava falando Repete de novo a pergunta. que uma dica em geral de como a gente dá Umbanda, do Candomblé, com religiões afro-brasileiras, de origem negras, tudo. Como que a gente pode Ixi, ter... você tá travando, Cauê, e eu não tô conseguindo ouvir. Vai voltar, gente, calma, vai voltar. Tá no pai, que a internet hoje tá chovendo, Respira, vamos lá. tá chovendo. Voltou, voltou. Senti aqui que voltou agora. Pode explicar, Sof, se voltou. Isso, vamos de novo. Voltou. E aí, como que não ter preconceito com a bruxaria, igual não ter preconceito com a Umbanda, religiões afro-brasileiras? Como não ter esse preconceito do Conhecendo, desconhecido? conhecendo, procurando ler sobre, talvez até frequentando rituais abertos. É assim que você vai ver, desmistificando, né, aquela coisa. Quando você entende que o que a bruxaria mais prega é o respeito e o amor, sobretudo à natureza, então você começa a ver que certas falas que as pessoas têm em relação à bruxaria são falsas, entende? Nós, como são, a maioria de nós, como somos pagãs, não acreditamos no diabo, não acreditamos em inferno, nós não cultuamos Satanás, nós não fazemos pactos para obter poderes, né, com esses seres, nós não acreditamos em céu e inferno. Então, se você se abrir e abrir a sua cabeça para conhecer um pouco e ler um pouco, frequentar um pouco, você vai ver que a bruxaria é só mais uma religião, vamos colocar assim, como qualquer outra, que tem como seu princípio o amor e fazer o bem. Maravilhosa. É isso que eu sempre comento aqui no Big Talk. A gente tem um espaço bem de big mesmo, para dar aquele big talk para quem segue a gente, para conhecer o novo, sabe? A gente tem muito medo de sair da nossa zona de conforto e conhecer diversas religiões. Por mais que a gente tenha a nossa religião formada, a gente sempre tem que conhecer. Porque é isso que realmente a gente está no Brasil, um país laico, tudo, que não tem uma religião padrão. A gente é rico em tudo. Rico em religião, rico em
cultura, temos que tirar esses preconceitos. Mas foi maravilhoso esse bate-papo, Sofia, entender um pouco da bruxaria. São lives mais curtinhas mesmo, te conhecendo, para que a pessoa tenha o gosto depois dessa live de querer sair daqui e procurar e saber mais. Então, gratidão imensa por ter topado esse bate-papo de última hora. Obrigado mesmo. E das considerações finais, minha amiga. Minhas considerações, não sei, gente. Se vocês tiverem vontade de conhecer e vir, eu peço para que vocês me sigam. Sigam também o Big Talk. E eu acho que é isso, né? A bruxaria é um caminho muito Gente, bonito, segue a Sofia, que muito ando acessível. maravilhoso aqui no E TikTok. estamos Qual é o seu aí. arroba? Qual é o seu arroba? O meu é Sofia Lefei 93. Então segue Sofia Lefe 93 para conhecer um pouco mais da para ela poder abrir a crença dela numa tua que é isso aqui. Mas na semana a gente chama a Sofia mais vezes, vai chamando pessoas, a gente sempre tá abrindo live aleatória para conversar. Então eu espero vocês. E mês que vem já é outubro. E outubro é aniversário do Big e tem surpresa vindo aí para vocês. Talvez tenha sorteios de livro aí vindo, dei spoiler de primeira mão, que nem eu sei se dá certo, mas talvez vai ter um sorteio de livro aí vindo. Então segue a gente lá na rede vizinha, lá no Instagram, para conferir tudo de novidade que vai ter aqui no Big Talk. Talvez vai ter um livro de um mês, não vou garantir nada, estou falando aqui. Talvez. Então segue lá também. Toda religião nos leva a um único lugar, realidade, e ninguém prega mal nenhum. Então vamos conhecer, porque conhecimento nos liberta. Um beijo e até mais.